E vamos voltar a falar sobre a tragédia do avião que caiu, né? O trágico acidente aéreo ocorrido no início da tarde desta sexta-feira em Vinhedo, no interior de São Paulo, traz à tona um processo doloroso pelo qual as famílias terão que enfrentar, tendo em vista a natureza do fato, a identificação dos 62 corpos. Nesse momento, o trabalho da perícia é fundamental e deve contar com a participação dos familiares. Quem participa com a gente agora para falar sobre esse assunto é a médica perita Carolina Daitis. Olá, Carolina, muito boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Eu sei que você está sendo muito demandada neste momento, né? Como é realizado esse tipo de trabalho inicial? Quais as principais dificuldades que são enfrentadas? Bom, inicialmente, já a coleta de informações, né? Obviamente, depois do resgate de todo o trabalho pericial que tem que ser realizado mesmo no local, em que aconteceu o evento. E aí, posteriormente, as entrevistas com os familiares, a solicitação de documentos, de informações, a coleta de DNA, né, nos casos em que isso pode ser necessário, né? Então, essa entrevista com a família já prevendo essa coleta de DNA, para que, se for necessário, né, esse processamento dessa amostra, então, já tenha ali, então, armazenado. E todo o procedimento, né, de identificação, ele acontece de forma rotineira em um instituto médico legal. É claro que aqui a proporção é diferente, né? Então, são muitas vítimas concentradas em um local, então isso exige toda uma organização, um esforço logístico. É claro que aqui a gente estamos falando, né, da maior cidade, né? Então estamos aqui no local com a melhor estrutura possível para trazer até a agilidade, com deslocamento, inclusive, até de equipes da Polícia Federal, que a gente viu em algumas notícias. Tudo isso para trazer mais celeridade, né? E claro que a confiabilidade do trabalho dos peritos nesse momento é, ela é ainda mais importante, porque o procedimento de identificação não há como admitir, né, erros de identificação, então ele tem que ser um procedimento realizado, né, com todos os passos, assim, eliminando algumas formas possíveis de identificação até chegar na etapa da realização do DNA para verificar, então, a real identidade da vítima. E, Carolina, é possível estimar o tempo necessário para a finalização desse trabalho? Não é possível, uma vez que cada perícia em si, né, cada perícia de identificação vai ter uma peculiaridade, pode ter um grau de dificuldade, alguma família pode demorar um pouco mais para enviar documentos do que outras, então é muito particular, né, esse desenvolvimento. Então, é claro que estamos vendo até através da mídia, né, todo o esforço que está sendo feito para dar celeridade a esse caso, porque sabemos que essa é uma das mais nobres atuações da perícia, né? A identificação das pessoas, né, nesse tipo de contexto. Então, é difícil falar isso, mas é preciso ter paciência para fazer a coisa certa e que aconteça da melhor forma, então, esse último momento de dignidade de uma pessoa e que ela possa ter a sua identificação de forma adequada, até porque sabemos o quanto isso é importante para as famílias, essa resposta. Carolina, você já passou por algum desafio profissional parecido? Olha, como eu falei, na rotina de Instituto Médico Legal, a identificação é um procedimento de rotina, né? Então, em toda perícia, a identificação é um procedimento de rotina. E existem casos, sim, que podem ter pessoas com a condição difícil, né, para reconhecimento. E aqui, a gente falando de vamos falar um ambiente fechado, a aeronave, em que se tem a lista
das pessoas que estão ali dentro, se torna um pouco mais fácil, do que quando no Instituto Médico Legal recebe apenas uma pessoa sem ter uma suspeita de quem possa ser aquela pessoa. Então, identificar se torna ainda mais difícil quando, né, isso aqui, tudo que eu estou falando é numa situação em que existe a ação do fogo, em que as queimaduras não permitem a identificação pelas digitais, né, que é através da papiloscopia. Então, sim, esses são desafios que existem na rotina dos médicos peritos e também de odontologistas, outros profissionais que atuam no laboratório. Então, é um trabalho multidisciplinar. Carolina, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Desejo uma boa noite, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigada.